Continuando a segunda parte do nosso vídeo, e essa parte talvez seja a parte que os nossos seguidores mais desejam, que é ver a realidade um pouco dos investimentos e apresentar alguns exemplos, talvez simples, mas muito significativos do que às vezes um pouquinho de esforço em alguns anos pode representar uma diferença gigantesca na vida de vocês, ok? Então vamos para o que interessa. Dentro da nossa primeira parte aqui, e eu gosto muito de falar dentro dos investimentos, que é a seguinte: a gente tem que começar a entender, primeira coisa na hora que a gente vai investir, os riscos que o nosso capital está correndo, né? Então, para quem investe em renda fixa, CDB, debêntures, tesouro, nós temos também riscos, tá? Aí vocês vão me perguntar: poxa, Henrique, mas a gente está falando de investir em renda fixa e eu vou ter risco, né? Para o meu dinheiro perder? Como é que funciona isso? Mas por que que o meu dinheiro na renda fixa ali eu vou ter prejuízo? Sim, nós temos como perder dinheiro dentro da nossa renda fixa, principalmente na situação de quando nós investimos com juros e a gente tem uma alta de juros dentro do período que a gente está investindo. Eu comprei o meu título com título menor, o juro subiu e eu tenho investimentos naquele momento com maior juros do que o meu. Então eu acabo tendo um deságio naquele valor que eu investi. Ah, mas eu vou receber menos, eu vou perder dinheiro? Se você mantiver com o seu título de renda fixa, você vai receber aquilo que foi contratado. Só que por que a gente fala que perde dinheiro? Porque às vezes a inflação vai ser maior, porque durante aquele período você poderia ter rentabilizado mais e as coisas às vezes ficaram mais caras do que o seu retorno e previsto, né, naquela contratação naquele momento, então nós temos sim como perder dinheiro com renda fixa. Então por isso que a gente deve saber o que está fazendo. Não é porque eu fui lá no meu banco e comprei um melhor título de renda fixa com maior percentual que eu estou fazendo a coisa certa. Muitas das vezes, percentuais muito altos de juros o que se apresenta geralmente é que tem mais risco, né? Aqueles ativos mais seguros acabam oferecendo menores percentuais de rentabilidade, tá? Naturalmente, tendo renda fixa é assim que acontece, tá? Depois a gente passa para fundos imobiliários ETFs. Então, sim, nós temos aqui em média, pelo menos quando tem um estresse muito grande de mercado, a gente pode chegar nesse patamar de prejuízo. Em ações e BDRs, a gente pode chegar a 99, basicamente 100%, né? Ela não chega geralmente a 100%, geralmente a ação trava em 0,01 centavo. No fim das contas, você pode perder tudo que você coloca se você escolher uma empresa, por exemplo, que ela vá à falência, né? Ou que tenha problemas muito grandes. Nós já tivemos alguns exemplos disso. No Brasil, temos algumas que já chegaram a quase falência e outras que simplesmente viraram pó, tá? Dentro de criptoativos, então, investir em uma criptomoeda, a gente consegue sim perder 100%, tá? Então a gente coloca aquela criptomoeda, às vezes deixa de valer, teve algum problema, algum hack, outras coisas, a gente acaba tendo essa possibilidade de ter perda de 100% do patrimônio. E depois, em futuros e opções, sim, tem investidores que conseguem perder 120 a 200% daquilo que aplicou. Já vi pessoas aqui perdendo todo o dinheiro e ainda saindo com uma dívida de 50, 70 mil reais ali depois de ter feito operações sem conhecer o que estava investindo. Então, primeira coisa, esses são riscos que nós corremos com relação à parte negativa, ok? E agora vamos para o lado correto. Ah, opa, sempre é importante. Deixo aqui para que as pessoas, aqueles que pensam em jogar, que brincam, falam, mas é só um lazer, é só um jogo, brincadeira, não vou ficar. Senhores, isso aqui, sem dúvida alguma, é um problema muito grande, não só para aquela pessoa que acaba indo lá e perdendo, ficando viciada, mas a gente tem enxergado muitas empresas no Brasil que estão deixando, por exemplo, principalmente as educacionais, muitas faculdades, entre outras empresas, estão deixando de receber receita porque as pessoas estão ficando sem dinheiro para, às vezes, comprar alimento, quanto mais para estudar, né? Isso aqui só é feito para o dono da Bets, né, acabar ganhando dinheiro. Aqueles que ficam apostando, raríssimos são aqueles clientes que conseguem tirar dinheiro ou acabar com um resultado positivo. Então, esqueçam isso aqui e vão se preocupar com o que interessa, tá?
Antes de a gente começar alguns demonstrativos, gosto sempre de trazer conteúdos de peso, tá? Então tem alguns dos livros que para mim foram muito importantes, né? Então já ressalto, principalmente aqueles que estão começando, esses dois aqui, tá? Não tem como a gente viver e ter um orçamento tranquilo ou achar que tem algum conhecimento e começar a pensar na nossa educação financeira se a gente não leu nenhum desses dois livros aqui. Gosto bastante, tá? Depois a gente tem renda fixa, investimentos. Depois talvez eu indicaria o próximo, o livro do Morgan Housel, tá? A Psicologia Financeira. E aí depois, aos poucos aqui, podem ir evoluindo para outros livros. Mas esses daqui vão fazer muita diferença na vida de quem tiver ali um pouquinho de paciência e cultura para ler os livros e adquirir essas ideias, mentalidades e conhecimentos de as pessoas que são referência a algumas pessoas muito importantes aí para o mundo financeiro, tá? Alguns dos sites que às vezes a gente acaba consultando aqui para a gente investir. Então, deixo alguns links aqui para que vocês possam acessar, algum conhecimento, buscar mais informações e vamos para o que interessa, que eu sei que vocês estão esperando aqui. Então, a gente vai para algumas simulações para que vocês entendam que às vezes pouco valor, às vezes pouco capital, durante algum tempo e bem investidos, podem trazer muito, 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 muito retorno lá na frente. Beleza? Então, vamos lá. Então vamos passar por alguns ativos. Deixa eu já fazer alterar aqui para o meu TradingView. E o que que eu vou fazer aqui com vocês? Primeiramente, a gente vai estabelecer. Eu fiz uma apresentação um tempo atrás e eu perguntei para algumas pessoas na plateia e falei, poxa, vamos trazer aqui alguma empresa que vocês conhecem nos Estados Unidos. Aí alguém olhou o telefone e falou, opa, a Apple, né? Foi uma empresa conhecida. Então falou, opa, mas qual a análise que você utilizou? Por que que você escolheu essa empresa? Não, foi a primeira que veio na minha cabeça. Então tá, a gente vai vir aqui e a gente vai, opa, é a APL, a gente vem aqui e vamos colocar nosso ativo de Apple. E por que que eu pedi uma empresa qualquer? Eu queria que alguém simplesmente trouxesse uma empresa para a gente ter ideia e colocasse um dinheiro nessa empresa aqui e ver o quanto o nosso dinheiro poderia render, né? E trazer essa, essa rentabilidade ao longo do tempo para a gente enxergar se era uma coisa boa, se rendia bem, se rendia mal, se não fazia diferença na nossa vida. Tá? E aí, com isso, eu vou até abrir a calculadora aqui. Eu vou puxar aqui e vou jogar na tela para que todo mundo acompanhe aqui o que a gente está fazendo. Então, vou deixar aqui no cantinho. E, antes de tudo, eu vou colocar aqui, por exemplo, dois prazos. Então, vamos estabelecer aqui, por exemplo, o nosso prazo aqui da nossa demonstração de 10 anos. Tá? Vou até escrever aqui para ficar marcado. Então, 10 anos. Então, nós estamos em 2026. E então, nós temos o nosso investimento lá atrás em 2016. Ok? Vou aumentar a letra aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Mais um pouquinho, né? E beleza. Então, só para começar, eu vou só conferir o valor do dólar lá em 2016, para ficar a gente utilizar todos os parâmetros, né? Então, eu vou acessar aqui o ativo dólar, vou voltar lá em 2016, vou pegar o preço do dólar na primeira semana de janeiro, 2017, e tá aqui. 2016, o dólar não estava tão barato. Veja que o dólar estava lá em janeiro, estava em 4 redondo, tá? Vamos utilizar esse 4000, é o valor então 400, tá? Vamos voltar aqui para a nossa Apple. Então, vamos estabelecer um valor aqui de investimento, como a gente falou. Vou colocar ó, 10 mil reais, tá? É um valor que talvez não seja pequeno, mas que eu acredito que com um pouquinho de esforço muitos dos senhores conseguiriam juntar esse valor, né? Aqui, vamos pegar aqui o nosso valor, então a gente vai investir 10 mil reais, tá? É importante lembrar que a gente está colocando 10 mil reais, não são 2 mil dólares, tá? É importante, apesar da gente fazer a nossa conversão daqui a pouquinho aqui. Então, se eu comprei 10 mil dólares, vamos comprar 10 mil dólares da nossa ação Apple lá em 2016. Juntei, sobrou um troquinho e ganhei um dinheiro de uma rescisão, de alguma coisa, está aqui.
O ativo Apple, lá em 2016, em janeiro, ó, 19 de janeiro, e nem é o valor dos mais baixos, vou pegar o valor da primeira semana, assim como a gente calculou ali do dólar, tá aqui. O valor estava em 24,59. Então, vou pegar aqui nossa calculadora, vou colocar os nossos 10 mil reais, vou dividir por 4, então nós temos 2.500 dólares, e esses 2.500 dólares eu vou dividir por 23,59. Essa é a quantidade de ações que a gente tem de Apple. É dela que é cada decimal. Vou pegar aqui. Então, nós temos 105 ações. Poxa, Henrique, mas a gente gastou 10 mil reais, compramos 105 ações só, não vai adiantar de nada. Isso aqui não vai fazer diferença. Então, nós temos, opa, deixa eu colocar um Ctrl V aqui. Nós temos 105 ações de AAPL, né, de Apple, tá? Então, tá aqui. Então, como eu falei para vocês, fizemos o nosso aporte. Escolhemos uma ação, fizemos uma análise, vimos um relatório? Não. Quando eu falei isso, eu perguntei para alguém na plateia e a pessoa simplesmente respondeu: põe Apple aí. Então, pegamos aqui Apple, né? Agora vamos pegar o valor dela atualmente, tá? Então, o valor no dia de hoje, no fechamento do pregão de hoje, a ação estava em 2,99, tá? Então, vou pegar a calculadora de novo. Esses nossos 105 ações, vou multiplicar por 299,24, que é o valor da ação hoje. Então, esses nossos 10 mil reais se tornaram 31.712 dólares, tá? Agora em 2026. Então, tivemos 10 anos aí que o nosso dinheiro ficou esquecido. Esqueci minha corretora lá, deixou fechado, lembrei, tenho ações lá da época, eu comprei as 105 ações lá atrás. Vamos ver quanto é que está valendo agora. Colocando a preço de hoje, o dólar hoje fechou aqui 5,08. Então, esses nossos 31 mil dólares vezes 5,08, nós temos 161 mil reais, né? Dos nossos 10 mil reais lá atrás que a gente colocou. Então, vendo em termos de rentabilidade, opa, perdão, deixa eu abrir aqui a nossa calculadora. Então, isso aqui vezes 100, dividido por os nossos 10 mil, nós tivemos 1.600%, é isso? Perdão, 610, né? 60, deixa eu calcular certinho aqui. Então eu tive esse 1.610, eu tiro aqui os meus 10 mil, então eu tive 1.510% de lucro, né? Então eu tive 1.510% de lucro de rentabilidade investindo ali durante 10 anos na minha Apple. Então veja que 10 mil lá atrás, é claro que a gente tem que tirar inflação, entre outras coisas, mas 1.510, mesmo com a inflação, ainda mais nos Estados Unidos, com o período até aqui do Brasil, nós tivemos ali um ganho muito interessante, né? E isso que a gente investiu 10 mil reais, o único ativo que a gente escolheu, sem menor critério. É claro que a gente, ao longo do tempo, viu que esse ativo se tornou um ativo bem interessante, tá? Então, vejam que investir, principalmente lá nos Estados Unidos, tem uma rentabilidade e atrai muito e facilita muito a vida do investidor. E basta a gente investir, às vezes, até em empresas já um pouco consolidadas ou empresas de ponta de tecnologia e ir acompanhando, né? Isso ajuda e proporciona rentabilidades lá no futuro extremamente interessantes. E aí alguns falam, poxa, mas aí que você vai falar que é uma empresa que de tecnologia, vendeu o Apple, é uma empresa extremamente famosa, né? E depois a gente fez uma nova dessa demonstração e a gente teve uma outra pessoa que estava assistindo a nossa palestra e lembrou de Crocs, né? Ah, então faz aí, já que você está fazendo de tecnologia, faz uma empresa qualquer. E apresentou a empresa que a gente conhece ali, para nós aqui no Brasil, de calçados, né? E fizemos o mesmo demonstrativo, tá? E vamos esperar só abrir aqui a ação. Está um pouquinho lento aqui para carregar o nosso ativo. E fizemos esse mesmo demonstrativo. E vocês vão se surpreender, porque nesse ativo a gente pega ali 2016 e isso que o ativo não está em suas máximas, né? O ativo, assim como o Apple está bem próximo da sua máxima recente, tá?
Foi que está carregando o finalzinho aqui do gráfico. Nesse momento, a gente do período mais alto aqui, ele teve uma queda de 30%, tá? Vou puxar mais um pouquinho, que só apareceu 2018, 2017, quase finalizando, pronto, carregou. 2016, vou pegar aqui janeiro de novo. Janeiro de 2016, a ação valia R$ 10, US$ 10, perdão. E hoje, nós depois de 10 anos, teríamos um pouquinho abaixo do retorno de Apple, teria nesse momento 1.116% de alta. E se fosse lá no topo histórico, lá de 2000, final da Covid, praticamente, final de outubro de 2021, seria bem próximo também da valorização de Apple. Então veja como uma empresa de calçados, de outro setor, de outra sistemática, com retornos parecidos. E se a gente for pegar vai 10, 20, 50, 100, 300 casos diferentes aqui, vão ser muito parecidos, tá? Ah, mas Henrique, quer dizer que aqui no Brasil não traz retorno? Nós temos retorno, mas com muito mais emoção, muito mais difícil selecionar ativos que conseguem se manter com uma rentabilidade interessante por um prazo longo, e aí acaba trazendo para o investidor uma complexidade, mais preocupação, e o retorno às vezes não fica tão atrativo quanto os ativos lá nos Estados Unidos, tá? Ok, acabamos investindo aqui também, nós temos fundos imobiliários, temos renda fixa, e isso a gente traz para que vocês entendam que é importante, traz muito retorno, e é claro que a gente, quando pega o nosso capital, a gente distribui ele em várias partes. Então, uma parte vai para a renda variável, uma parte vai para a renda fixa, uma parte vai para criptoativos, não tem problema que nós temos que ter a inteligência, nós temos que ter o conhecimento para separar os ativos e diversificar dentro, e é claro, dentro daquilo que também é adequado ao nosso perfil, e principalmente aos riscos daquilo que eu tenho como objetivo e prazo para usar o meu dinheiro. E já deixo aqui o nosso alerta para opções e futuros. Isso aqui é para pessoas altamente capacitadas e que têm um bom capital, do contrário, não faz sentido. Tomem muito cuidado com isso aqui, né? E criptoativos, invistam o quê? Aquele troquinho, né? Não passem ali de 3, 4, 5, aqueles que são muito arrojados, invistam no máximo 10% do seu patrimônio aqui, porque nós podemos ter oscilações muito fortes. Já vi pessoas investindo aqui quase 80% do que tinha. Aí na hora que caiu e ficou desesperado porque viu seu patrimônio reduzir 70, 75%, vendeu e viu lá os criptoativos subirem tudo de novo, dando 100, 150, 200% e ficou lá chupando o dedo com um prejuízo gigantesco. E aí depois fala que o mercado não funciona, que não dá certo e toda aquela história. Mas, no entanto, operar e investir sem conhecimento traz um prejuízo gigantesco, não só financeiro, mas também mental e psicológico, tá? E o pior de tudo, que eu acho que não é o perder dinheiro, é sair com a referência do mercado financeiro ser uma coisa negativa. E o que não é. É uma situação extremamente positiva, tá? Investir é muito bom, é muito importante, tá? Porque investir traz retorno, faz o nosso dinheiro render acima da inflação, mantém o nosso poder de compra, aumenta às vezes o nosso poder de compra. Só que para quem investe errado e perde dinheiro, isso aí pode ser o tigrinho do investidor, porque investir sem conhecimento nada mais é do que aposta, tá? Mas para quem investe, tem técnica, busca fundamentos, analisa ações, gráficos, macroeconomia, entre outras coisas, isso aqui pode gerar muito dinheiro para quem entende e vai se aperfeiçoando e aumentando o seu aprendizado aqui dentro do mercado financeiro, tá? Então, para quem ainda não conhece, só apontar a câmera do celular para esse QR Code. A gente tem um grupo lá no WhatsApp gratuito. Então, acessem com muitas informações durante todo o dia, alguns investimentos atrativos ao longo da semana a gente vai colocando. A gente entende que temos investidores de vários níveis lá, então a gente acaba colocando mais conteúdo de conhecimento, mas volta e meia, quando a gente tem operações e investimentos seguros, a gente acaba colocando lá no grupo para não atrapalhar a vida de ninguém, para ser o mais responsável possível, tá? Então acessem, tenho certeza que vocês vão gostar bastante de todo o conteúdo diário lá que a gente coloca no nosso grupo, tá?
Essa parte um pouquinho mais curta, mas queria deixar essas demonstrações para vocês entenderem que é importante investir, vale a pena investir, desde que vocês entendam, conheçam e consigam, é claro, poupar, ter um orçamento que vocês consigam controlar, assim como nós falamos na primeira parte, para que sobre dinheiro, porque só assim, sobrando o dinheiro do orçamento, a gente consegue investir e potencializar os nossos ganhos e fazer que o nosso dinheiro, pouco a pouco, trabalhe mais para nós. Porque imagine ali, por exemplo, com fundos imobiliários. Eu vou deixar R$ 10.000 e recebo ali dos meus fundos imobiliários 1%, 1,1%. Começa a ganhar R$ 100. Só que isso para 100 mil, começa a ganhar R$ 1.000 simplesmente por o dinheiro estar lá trabalhando. Coloco 500 mil, eu vou ganhar R$ 5.000, 1%, R$ 4.000 e pouco, simplesmente por meu dinheiro estar naquele local lá, fazendo o trabalho sendo usado para gerar mais dinheiro, tá? Então, é esse o ponto positivo, mas tudo inicia lá na nossa educação financeira, fazer sobrar, guardar, estudar e aplicar bem o nosso capital, tá? Então, se você tem alguma dúvida, se você quer tirar alguma, esclarecer alguma coisa que ficou dentro dessa nossa pequena aula nesses 2 vídeos que a gente gravou, deixa aqui nos comentários que a gente vai te mandar mensagem, a gente explica aqui direto, ou até grava um vídeo, como nós já fizemos com outras perguntas de nossos seguidores, para poder apoiar e trazer o máximo de conhecimento para todos vocês, ok? Não esqueça de deixar o seu like, para a gente é muito importante. Se inscreva no canal para você receber os novos vídeos. Toda semana, novos vídeos ali, pelo menos 2 vídeos na semana, para que vocês possam ter mais conhecimento, mais rentabilidade e possam atingir ali a independência financeira de vocês. Um grande abraço para vocês e até a próxima.